Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem já sentiu a presença de Deus neste lugar? Que coisa boa, né, meu irmão? Poder estar na presença de Deus, adorar e exaltar o nome dEle. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu, particularmente, cada oportunidade que tenho de estar na presença de Deus, me alegro e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer por mim, por você, por cada um que veio aqui nessa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada pastor, a cada congregação, a cada visitante, que Deus possa falar mais uma vez aos nossos corações, através da sua poderosa palavra. Você também que nos acompanha através da internet, Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua vida. Que a mesma atmosfera que estamos sentindo neste lugar, você também possa sentir aí na tua casa, que a presença de Deus venha estar neste lugar, através da poderosa palavra do Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele é bom, e é por isso que nós estamos aqui, porque a misericórdia dEle é sobre as nossas vidas. Ezequiel capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, é a palavra que Deus colocou ao meu coração, para estarmos meditando nessa noite, neste culto de ensino. Deus abençoe o apóstolo Roberto, obrigado pela confiança, pelo convite, que Deus possa falar aos nossos corações, através dessa poderosa palavra. Ezequiel, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim eu, estou contra ti e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as suas abominações. Pode se assentar, fica à vontade. Sempre falo, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe através da poderosa palavra. Essa palavra é interessante e eu refletindo nesta tarde, pedindo um direcionamento de Deus para que pudesse trazer à igreja, confesso que essa palavra foi uma luta muito grande no mundo espiritual, para que Deus pudesse esclarecer para mim o que o Senhor queria falar conosco através dessa poderosa palavra. E quando eu estava refletindo, o Senhor ardia o meu coração, nós vemos aqui que a nação de Israel estava em um grave pecado de idolatria. Israel havia se afastado da presença de Deus e havia começado a adorar outros deuses, ou seja, estava distante da presença de Deus. E o Senhor, vendo todo esse cenário, o Senhor olhando aquilo, começou a levantar profetas para que pudesse alertar o povo sobre os atos cometidos, aquilo que o Senhor abominava, alertar sobre o juízo e chamá-los para o arrependimento. O Senhor então começa a usar os profetas, mas o povo que estava distante da presença de Deus não escuta o que os profetas estão dizendo, não acreditam no que os profetas estão falando, e ainda mais, matam os profetas do Senhor, e o pecado vai crescendo cada vez mais no meio do povo de Israel. E quando referente a esse cenário, o Senhor então permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiar Jerusalém no ano 609 a.C. e levar cativo a melhor parte do povo de Deus. E ele leva até mesmo os utensílios do templo. A palavra vai dizer também que na segunda vez, quando ele volta no ano 597 a.C., ele leva homens de guerra e trabalhadores, ferreiros, aqueles que pareciam ser mais fortes, ou seja, deixa somente o povo mais pobre da população. E é nessa segunda vinda que a palavra vai nos relatar que nesta ocasião o profeta Ezequiel é levado para a Babilônia, tendo seus 25 anos. Quando chega na Babilônia, passa-se ali 5 anos. O profeta Ezequiel, que agora tem 30 anos de idade, o Senhor lhe chama e levanta para ser o homem que vai entregar o recado para o povo de Deus e alertar sobre aquilo que eles estão cometendo. O Senhor vai usar o profeta para anunciar acerca da destruição de Jerusalém. O Senhor vai usar Ezequiel para alertar aquele povo que mesmo
tantos acontecimentos, mesmo com tantos avisos, mesmo com tantos profetas alertando aquele povo, ainda não abriram mão do pecado e continuavam idolatrando outros deuses. Mas o Senhor levantou Ezequiel, e nessa noite talvez você está perguntando, dizendo: mas o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Hoje eu vim aqui como profeta Ezequiel para anunciar para você, para falar sobre uma palavra que talvez vai vir contra a sua vontade, ou até mesmo não vai levantar muito glória para você. Talvez você não vai pular no Espírito Santo, mas é uma palavra que vai refletir dentro de mim e de você, porque Ezequiel estava prestes a anunciar sobre o juízo de Deus naquela terra. E nesses dias de hoje não é diferente. Quando nós olhamos em nossa volta e vemos os acontecimentos, aqueles que estão espantados e perguntando para Deus: mas por que isso está acontecendo? Senhor, por que tantas vidas estão perecendo? Por que tantas mortes durante cada dia? Isso é o juízo de Deus que está sobre a terra. Mas ainda eu tenho uma palavra para você nessa noite profética. Assim como o Senhor avisou aquele povo de Israel muitas vezes, Ele está avisando o seu povo. E se você está afastado da presença de Deus, ou ainda não está ligado com Ele verdadeiramente, se arrependa enquanto é tempo, porque o juízo de Deus está sobre a terra, e ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de se arrepender. Você que me acompanha aí no YouTube, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de voltar para a presença de Deus, porque o juízo de Deus está sobre a terra, e tem muita coisa ainda para acontecer, e muitos estão espantados. Mas por que o espanto? Se Deus está alertando através de profeta as coisas que viriam a acontecer. O povo está perdido, não está diferente, estão idolatrando outros deuses, e o Senhor está avisando. E o Senhor dizia ao meu coração, através dessa palavra: o juízo está sobre a terra, aos quatro cantos dessa terra. E por que muitos estão desesperados? Porque não deram ouvido às profecias, porque não acreditaram na palavra de Deus. A palavra o tempo inteiro estava nos avisando e nos alertando que chegaria esses dias. Mas tem muita gente espantada, tem muita gente aflita. Mas o Senhor hoje está trazendo esta palavra. Ele te trouxe a este lugar, Ele colocou essa palavra ao meu coração, Ele preparou essa oportunidade, Ele trouxe você esse vídeo para falar um recado para você nessa noite. Então o Senhor avisa. O Senhor não pega ninguém de surpresa. Ele avisou o povo, Ele levantou muitos profetas, Ele levantou homens que estavam entregando o recado. Mas a idolatria do povo, o coração endurecido, não acreditou no recado dos homens de Deus. O Senhor teve misericórdia do seu povo por longos anos. Aqui há cerca de 100 anos antes, Isaías avisou a Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, versículo 16 e versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, e eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Isaías já estava alertando Ezequias, há 100 anos atrás do acontecimento. Ou seja, o Senhor avisa, o Senhor alerta, o Senhor está falando, o Senhor está despertando o seu povo. Mas o povo está como naquela época, não dá ouvido aos profetas, porque hoje pregar a verdade, você é taxado como louco. Se você pregar sobre o arrebatamento, você é fanático. E muitas das vezes sobe um profeta deste púlpito, ele prega a palavra, mas tem muita gente que não acredita, não dá crédito. Deus está avisando, Deus está alertando, e o povo está fingindo que não está acontecendo. Era assim que estava acontecendo com o povo. Lá em Jeremias 2,7, Deus começa a avisar através de Jeremias sobre a queda de Jerusalém. Aleluia. Mas o povo pecava, continuava não acreditando e dizendo: nós não estamos pecando, eu não estou pecando. Porque dá-se a falsa impressão, e se nós trazemos para o dia de hoje, não é diferente. Muitos estão se acostumando com o pecado. Muitos estão ficando adormecidos com o pecado. Estão fazendo uma lavagem cerebral no povo. E de repente aquilo que é errado já não é mais. Aquilo que era pecado, infelizmente para algumas denominações agora já não é mais pecado.
Aí quando se prega algo que a palavra está dizendo, muitos vão dizer, eu não estou pecando. Eu não estou fazendo nada de errado. Era assim o aviso do Senhor para aquele povo. Olha o quanto Deus avisou. Olha o quanto Deus está nos avisando. Eu tenho certeza que hoje, através dessa palavra, Deus vai tratar corações aqui nessa noite. Deus vai visitar pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Deus vai despertar aquele que está adormecido, porque o juízo de Deus está sobre a terra. O fim vem. O juízo de Deus está aí. E aqueles que são rebeldes, aqueles que não estão ouvindo a palavra, ou estão pensando não estar ouvindo, fingindo não estar entendendo, esses um dia terão que prestar contas perante ao Senhor. Porque o que não falta é aviso de Deus. E assim muitos estão agora pecando sem parar e ainda dizendo na sua consciência, não tenho pecado. Se acostumou a pecar e jogar para debaixo do tapete. Se acostumou a colocar panos quentes e encobrir aquilo que você está fazendo de errado. Mas tem algo interessante, aquele que tem o Espírito Santo. Você pode esconder, você pode fazer o que quer, mas o Espírito Santo sempre vai dizer, você está errado. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu líder, você pode esconder de quem você quiser. Mas daquele que está lá em cima, que tem os olhos como chama de fogo, você não consegue esconder nada. Nada que está oculto não será revelado um dia. Naquele dia muitos irão se surpreender. Eu não peco. Eu estou bem. Tudo está uma maravilha. Mas a vida dele está torta. Ele pratica aquilo que o Senhor abomina. Ele idolatra algumas coisas dessa terra e se esquece de adorar ao Senhor. Será que estamos tão diferentes assim do povo do tempo de Israel, do quando foi cativo para a Babilônia? Ou será que estamos sendo da mesma maneira? Por que será que o juízo de Deus está sobre a terra? Por que será que tantas vidas estão sendo ceifadas? Por que será que tanta coisa está acontecendo? Deus está querendo falar com o seu povo que está disperso e não está dando crédito aos profetas e à palavra de Deus. Ezequiel 7, versículo 3 e 4, agora vem o fim sobre ti, olha mais um aviso no livro de Ezequiel. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira. E te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as suas abominações. E não te poupará o meu olho, nem te terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus continua avisando, mas o povo não dá crédito. Deus continua alertando. Deus está nos alertando através da natureza. Deus está nos alertando através da saúde. Deus está nos alertando através da política. Deus está nos alertando usando profetas para falar conosco. Mas muitas das vezes a palavra está entrando aqui, saindo aqui. Estamos fingindo que nada está acontecendo. Eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. E esse ano que se passou, quantas vidas foram ceifadas, e quantas pessoas se foram, que teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas não deram crédito à palavra de Deus. Pessoas que estavam distantes do caminho do Senhor, e que dariam tudo para ter a oportunidade que você está tendo agora, de ouvir essa palavra, e ao final do culto ter o apelo, e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas muitos se foram, não tem mais chance. Mas enquanto há vida, há esperança. E o Senhor me trouxe aqui neste lugar, com essa palavra dura, de reflexão, para falar com você e tratar o seu coração, e te alertar sobre o juízo de Deus sobre essa terra. Mas isso é exagero. O que o Senhor está falando é exagero. Porque quando se prega sobre o arrebatamento, quando se fala sobre o que o Senhor é capaz de fazer, muitos dizem que é exagero. Há comentários na internet que quando se prega sobre isso, eles falam que estão querendo apavorar o povo.
Esse pastor está querendo amedrontar o povo. Não, nós estamos falando a realidade. É difícil aceitar a realidade, entender que sem Jesus você não vai chegar a lugar algum. É difícil quando confronta o pecado. É difícil quando nós vamos contra o nosso ego, a nossa vaidade. Quando nós queremos continuar fortificando essa carne e não queremos dar lugar ao Espírito. Mas hoje eu vim aqui não para agradar com a palavra, mas vim entregar um recado do Senhor sobre o que Ele entregou ao meu coração. Independentemente se vai doer ou não essa palavra, é o que vai te sarar, é o que vai te curar. E Jesus quer você próximo dele, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, e você só vai permanecer de pé se estiver embasado na palavra dele e junto com ele. O Senhor está abençoando, e aqueles que por algum motivo estavam afastados, aos poucos está voltando. Jesus está tratando com o seu povo. Jesus está nos fazendo passar por um processo que muitos não haviam tido passado ainda. Mas tem crente que está saindo mais forte durante esse período. Tem crente que está mais próximo de Jesus. Tem crente que não orava e agora está orando. Tem crente que não via para o culto e agora não falta mais nem o culto. Sabe por quê? É o processo de Jeová que está passando sobre a terra. O juízo de Deus está acontecendo no mundo, e tem muita gente que está entendendo o recado. Mas tem aqueles que estão com medo. Tem aqueles que estão amedrontados. Por quê? Porque não deram ouvido aos avisos. Porque não estão ligados na palavra do Senhor. Porque aqueles que entendem a palavra, aqueles que acreditam na palavra, sabem que tudo isso só está antecipando a volta de Jesus para buscar a igreja lavada, remida pelo sangue. Cadê a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Cadê a igreja que não se afasta da presença de Deus? Cadê aqueles que vieram adorar ao Senhor nessa noite? Você tem um minuto para adorar a Ele, porque Ele é fiel e já se faz presente neste lugar. Aleluia. Eu não estou tentando colocar medo, eu não estou tentando amedrontar ninguém, eu só estou falando a realidade. Se você ligar o seu televisor, atrocidades estão acontecendo. E se você não estiver firmado na presença de Deus, você vai se desesperar. Você vai tentar olhar para um lado e para o outro, e o sentimento é de querer se aprisionar dentro de casa, não ter mais contato com ninguém. Mas isso é só o processo, é o juízo de Deus sobre a terra. Porque quantos teve essa oportunidade e não conseguiram? Porque muitos estão dizendo: você está me amedrontando, mas eu estou pecando, eu estou fazendo tudo de errado e minha vida está uma beleza. Eu continuo prosperando, eu continuo sendo abençoado, eu continuo fazendo o que ninguém está vendo, mas eu continuo abençoado. Mas vai chegar um dia em que a conta vai chegar para você. Acho que é o missionário Oswaldo que disse aqui que o pecado é como se fosse um cartão de crédito. Você vai passando, vai passando, vai passando, mas chega o final do mês, vai chegar a fatura para você pagar. O pecado, meu irmão, ainda continua sendo câncer da vida espiritual. O pecado mata a sua vida espiritual, te afasta de Deus. O pecado te afasta, te deixa frio. O pecado ainda continua sendo pecado, independentemente se estão sabendo ou não. Está fazendo mal é para você, mas vai chegar um dia que ele vai ser revelado. Vai chegar um dia que todos irão saber. E aí do que adiantou esconder para as pessoas? Do que adiantou ser aprovado pelo homem, se estava sendo reprovado por Deus? O que adiantou passar a vida inteira de aparência, se naquele dia você vai ficar, porque viveu uma vida de engano e pensou que todo mundo estava achando você bonzinho, usado por Deus, mas o Senhor estava olhando lá de cima e dizendo: eu sei o que você está fazendo. Mas o que eu estou fazendo é simples, ninguém está vendo. O Senhor disse que Ele julga conforme a sua palavra, que foi dada a você, e você desprezou. Porque equivale à palavra de Deus, não é a palavra do homem. Não é quem abre uma denominação e diz: a partir de hoje aqui nesse ministério, adultério não é mais pecado. Aí tem gente dessa maneira e diz: não é pecado. O pastor disse que não é pecado. Mas o Senhor vai julgar conforme a palavra dele, não é conforme a nossa palavra.
Você pode tentar se enganar a si mesmo, irmão. O ser humano tem a mania de querer moldar, encobrir, colocar panos quentes no seu erro, justificar aquilo que está fazendo de errado, para parecer que ainda está certo. Mas você sabe, lá no fundo da sua consciência, o Espírito Santo vai te dizendo e falando que você está errado, e que se a trombeta soar, você vai ficar, que se chegar o momento do arrebatamento, se depender do momento em que você está vivendo desse pecado, você não vai subir para Nova Jerusalém. É assim, irmão. A prova de que Deus está falando com o seu povo, de que o juízo de Deus está sobre a terra, é que falta o temor do Senhor. Muitos perderam esse temor. Muitos estão tratando as coisas de Deus como se fosse algo normal. Ezequiel 5, versículo 1. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba, e então tomarás uma balança de peso e repartirá os cabelos. O Senhor estava falando com o profeta, e isso representa algo muito forte, porque raspar a cabeça e a barba naquele tempo para o sacerdote, os profetas, significava que o sacerdote não era mais santo, e está em pecado, e não é mais consagrado ao Senhor, ou seja, faltava o Espírito Santo. E olha o que o Senhor estava dizendo com o profeta, ou seja, o que está faltando, o que o Senhor está nos alertando é sobre a falta de temor às coisas de Deus. Perderam o temor. Eu acho lindo quando alguém sobe aqui para pregar, e ele sente o frio na barriga ou fica tremendo. Sabe o que é isso? É sinal de temor às coisas de Deus. É quando você não está se sentindo bem e diz, não quero nem tocar no instrumento da igreja. Isso é temor às coisas de Deus. Mas o mundo perdeu o temor. O que estão fazendo com o evangelho, o que estão falando, o que estão fazendo com o Senhor, é coisa de se espantar. Ou você acha que quando colocaram Jesus lá naquela avenida de carnaval, sendo derrotado, sendo representado ali por aquele homem, Jesus, e sendo arrastado por Satanás, sendo derrotado, você acha que o Senhor não iria cair o juízo sobre aquele povo? Hoje, se nós olharmos na mesma data, aquela Sapucaí vai estar deserta, porque ninguém toca na santidade desse Deus e continua da mesma maneira. Ninguém toca naquilo que é sagrado e continua da mesma maneira. Aquela avenida esse ano vai ficar deserta, porque tocaram na santidade de Jesus, e quem toca nele vai prestar conta, vai se entender com ele. Rabassura mandarabia sé. Ou você acha que tocar na santidade de Deus e vai ficar do mesmo jeito? Ele é santo, 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 ele é santo. Rabassura mandaraia. Rabassura mandarabia sé. Programas humorísticos estão fazendo da palavra de Deus como se fosse uma comédia. Estão tratando e colocando Jesus como homossexual. E você acha que o juízo de Deus não iria descer sobre essa terra? E ainda tem gente espantada com o que está acontecendo. É o juízo de Deus sobre a terra. O ser humano precisa entender que quem é grande é Ele. Quem tem o controle do universo é Ele. Quem é dono de tudo isso aqui é Ele. Você só veio aqui por causa dEle. Nós não somos ninguém sem Ele. Ele é santo. Cadê o temor do povo pelas coisas de Deus? Estão tocando naquilo que é sagrado. Estão fazendo aquilo que é sagrado ser natural. Hoje em dia o povo de Deus não pode subir ao monte, porque estão ali saqueando o povo de Deus. Havia-se um tempo em que ainda que o homem estivesse no crime, ainda que ele estivesse na vida do assalto ali, fazendo as coisas erradas, mas quando ele via um profeta do Senhor, um homem de Deus vindo com a Bíblia, ele não tocava, porque ele dizia, esse aí é um servo do Senhor. Mas perderam o temor, estão tocando. E quando se tem uma pregação como essa, na internet o que não falta são xingamentos lá, xingando o pastor, xingando quem está pregando, tocando na unção do ungido de Deus. Toma cuidado, porque a ira de Deus também pode vir sobre a tua vida. É por isso que o juízo de Deus está sobre a terra. É porque perderam o temor às coisas de Deus. As igrejas precisam estar atrás de grades, alarme, porque agora entram aqui e roubam os utensílios do templo do Senhor como se fosse algo comum.
Isso é tudo sinal de que perdeu o temor às coisas de Deus. Mas ainda há tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se aproximar para Deus, porque o juízo de Deus está sobre a terra. Mas ainda há tempo para você se arrepender e voltar para a presença de Deus. Largar essa idolatria, largar esse pecado, largar isso que está te afastando de Deus, que está te deixando frio espiritualmente, e contemplar o sobrenatural de Deus através do seu Espírito Santo, porque Ele é fiel e é maravilhoso e está em nosso meio, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Isaías 11, 2, 3, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Olha outro aviso. Olha aqui, mostrando sobre o temor ao Senhor, entendimento, o espírito do conselho e da fortaleza, o espírito de conhecimento e de, repita comigo, temor ao Senhor. E deleitar-se-ei no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem compreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11, 2, 3. O temor do Senhor é importante, porque quando nós tememos, nós obedecemos. Porque muitos são aqueles que conhecem, mas não temem. Muitos são aqueles que têm os dons, evangelista divino, mas não temem ao Senhor. Estão usando o seu dom de qualquer maneira, para os seus belos prazeres. Tem muita gente que já perdeu o temor ao Senhor, e está fazendo deste momento aqui um momento de se engrandecer, de ganhar dinheiro. Mas um dia essas pessoas prestarão contas por ter deixado de pregar a verdadeira palavra para ficar fazendo algo para que pudesse encher os seus bolsos de dinheiro. Esses pastores que deixaram de ir atrás da ovelha para ficar fazendo reuniões com políticos, esses também prestarão contas ao Senhor aquele dia. É por isso que o juízo de Deus está sobre a terra, porque muitos estão fazendo do altar como se fosse um palanque, como se fosse algo que pudesse retratar algo da vida dele. Mas a palavra precisa ser pregada, e hoje eu vim aqui como um profeta do Senhor, pregar a verdadeira palavra, a palavra que vai ao encontro ao seu coração, porque se você não largar os seus pecados, você vai ficar. Você querendo ou não, você vai ficar. Achando ruim ou não, se não abrir mão do pecado, se não se endireitar nos caminhos do Senhor, você vai ficar. O que mais que o Senhor precisa fazer para você se alertar? O que mais precisa acontecer em sua volta, para você entender que o povo está distante de Deus, e o Senhor está avisando o seu povo para se aproximar novamente dele? Foi preciso fechar a igreja, foi preciso cancelar os cultos, foi preciso prender os crentes dentro de casa, para poder entender o quanto é dependente desse Deus, que o seu emprego não vale nada diante dessa situação, que a sua família, os amigos que diziam ser colegas, não vale nada, porque ninguém pode te defender desse vírus, somente a proteção que vem de Deus. Seja você rico, seja você pobre, seja você leigo, seja você sábio, todos nós estamos dependentes desse Deus. Mas há aqueles que não conseguem ainda compreender esta palavra. Há aqueles que ainda acham que eu estou falando besteira. Há aqueles que vão dizer que isso é loucura, vão dizer que eu sou fanático na internet, e vão dizer que isso não vai acontecer, que desde o tempo da avó deles está falando que Jesus está voltando. São os princípios da dor, é como se fosse o parto. Quando a mulher está prestes a ganhar o seu neném, vão ficando mais fortes, mais frequentes. E se você olhar em nossa volta, muita coisa está acontecendo, e só não vê quem não quer. Não tem mais tempo de oscilar. Não tem mais tempo de brincar de ser crente. Não tem mais tempo de ficar só dentro da igreja se alimentando da palavra e não pregar lá fora. É tempo de ganhar almas para Deus. É tempo de se arrepender dos seus pecados, se aproximar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tudo lá fora está confuso, o mundo está uma bagunça, mas eu sou servo do Senhor, e eu creio, eu entendo que tudo isso faz parte da palavra se cumprindo, porque se o Senhor prometeu, então ela vai se cumprir. Se o Senhor prometeu algo, Ele vai cumprir, e Ele prometeu que começaria estes sinais. Para que o espanto? É a ira de Deus sobre aqueles que não temem mais a palavra, sobre aqueles que não valorizam mais este momento, sobre aqueles que não conseguem mais vir em um culto de doutrina porque acham que a palavra é demorada demais. Isso são pessoas que estão distantes do Senhor.
São pessoas que estão idolatrando outras coisas. Nós não estamos diferente do povo que foi cativo na Babilônia. Muitos de nós estamos se distanciando da presença de Deus. Deus alerta, Deus fala através da palavra, Deus usa através de um louvor, Deus traz gente até de fora, um profeta para falar com a igreja, e tem gente ainda que não está acreditando. Por quanto tempo ainda vai ficar assim? O temor do Senhor, ninguém mais teme a Deus, não respeita a casa de Deus, não respeita os líderes, toma ceia no pecado. Tudo isso para viver uma vida de aparência. O temor ao homem é maior do que o temor a Deus. Mostrar para o homem que está errado é mais difícil do que pedir desculpas para o Senhor e entender que o perdão vem dele, e que independentemente de quantas vezes você cair, Ele vai te levantar. Independentemente de qual foi o seu pecado, a sua situação, todas as vezes que você se arrepender, Ele vai estar lá com as mãos estendidas, para te reerguer novamente. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não julgue aquele que está caído neste momento, porque vai chegar o dia em que essas pessoas que estavam na presença, julgando o que estava caído, vai prestar contas, porque não se moveu um dedo para ganhar as almas que estavam distantes. Isso é temor ao Senhor, meu irmão. É entender que as coisas de Deus são sérias. Assim como Saul, o Espírito se retirou de muitas pessoas por causa do pecado. Assim como foi com Saul. Por isso falta temor na vida. Muitos estão vazios da presença de Deus. E sabe o que é pior? Muitos nem perceberam. Nem perceberam que a presença de Deus saiu da vida dele. O Espírito Santo não está mais com ele. Ou você acha que o Espírito Santo vai ficar com você fazendo esses pecados? Ou você acha que o Espírito Santo vai estar com você em cada ministração e louvor, você praticando, vivendo uma vida dupla? Ou você acha que essa vida de aparência, o Espírito Santo vai conviver com isso? Não, o Espírito Santo precisa de templo limpo. Você precisa estar puro. Você precisa estar na presença de Deus. Mas tem tanta gente desligada que o Espírito Santo saiu da vida dele, ele nem percebeu. Aí ele vem, não sente nada, aí reclama da igreja, reclama da palavra, reclama do louvor, reclama de tudo. Só que o problema está nele, que perdeu a presença do Espírito Santo. É tanto pecado escondido, é tanto pecado camuflado, e ele não revela, ele não pede perdão para Deus, e ainda quer sentir a presença do Espírito Santo. É por isso que o juízo de Deus está sobre a terra. É por isso, porque muita coisa precisa ser consertada. Muita coisa precisa de entrar nos trilhos, porque a volta de Cristo está muito próxima. E Ele quer salvar você. Ele não quer que você fique de fora. A você que questiona e diz por que isso, essa palavra é uma confirmação para você. Ao juízo de Deus que está sobre a terra, o fim vem. E quando o fim chegar, você precisa estar na posição, alerta, desperto e dizer: eu vou subir para Nova Jerusalém. Estão como Sansão, que teve o seu cabelo cortado e nem percebeu. O diabo veio, tirou a força dele. O diabo veio e tirou aquilo que ele tinha de especial, que era a presença, a unção do Espírito Santo, e ele nem percebeu. E de repente aquilo que era de um jeito agora não está mais acontecendo. Aí você questiona, pergunta, culpa um, culpa outra. Não, meu irmão, o problema está em você. O problema está em você. É noite de nós olharmos para dentro de nós e de vermos o que está de errado. Por que tanta coisa está acontecendo à nossa volta, em nossa vida, e pararmos de culpar os que estão em nossa volta e passar a olhar para dentro de nós e reconhecer que somos fracos, que somos frágeis, que somos dependentes da misericórdia desse Deus. Eu não estaria aqui se não fosse a misericórdia desse Deus. Você não estaria aqui se não fosse a misericórdia desse Deus. Então por que você está esperando para levantar essa mão e adorar e exaltar esse Deus? Porque Ele já se faz presente neste lugar. Oh glória! Mas por que Deus faz isso? Mas por que o Espírito Santo sai de mim? Aleluia! Assim como Saul, o Espírito Santo se retirou de muitas pessoas. Deus retira seu Espírito para lhe entregar as suas paixões.
Romanos 1, 24, olha a palavra aí dizendo: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por que Deus tira o Espírito Santo? Romanos 1, 24. Em João 3, 19 vai dizer: amaram mais as trevas. É assim que a humanidade está hoje, amando mais as trevas do que a luz. Por que tem tanta gente com medo e dificuldade de estar em um culto como esse? Por que há grande bloqueio em cultuar a Deus? Se é algo tão simples e que é nós que necessitamos. Eu já preguei sobre isso aqui. Não somos nós que estamos aqui fazendo um favor para Deus. Nós estamos aqui porque nós é que precisamos dele. Você veio aqui não foi porque ele precisa de você, não. É você que precisa dele. Aí tem muita gente com dificuldade. Não se é difícil ouvir alguém dizer assim: eu não tenho paciência no culto de doutrina porque a palavra é muito longa, eu não consigo me concentrar, parece que fica entediante. Mas uma hora aqui na presença de Deus ouvindo a palavra é entediante. Mas por que nós temos facilidade em passar 2, 3 horas assistindo um filme da Marvel? Estamos amando mais as trevas do que a luz. Estão desvalorizando a palavra. Estão desvalorizando esse momento que é tão especial, porque eu não sei você, mas eu estou sendo renovado aqui nessa noite, porque é uma atmosfera diferente nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui nessa noite, e só perde quem não vem. Só perde quem não vem. Para de pensar que é você que está fazendo favor para Deus. Isso aqui é um lugar preparado para nós estarmos reunidos e adorar a Ele. E enquanto nós adoramos, Ele vai nos renovando. E enquanto nós adoramos, Ele vai cuidando da nossa vida. Enquanto você adora nessa noite, Deus está cuidando da sua casa. Enquanto você adora que Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando do seu ministério, Deus está entrando com providência naquela causa. É o nosso papel, é adorar. Mas tem gente que não está preferindo mais isso. Irmã Gislene, tem muitas pessoas que estão, como foi falado lá em João 3,19, amaram mais as trevas do que a luz. E isso é o momento em que nós precisamos refletir. Estamos longe, muitos estão distantes da presença de Deus. Ou você acha que você trocar de vir ao culto para assistir o jogo do Flamengo, isso não é idolatria? Ou você acha que deixar de vir para o culto para assistir a novela da Record, isso não é idolatria? Ou você acha que deixar de sentir a presença de Deus para largar o pecado, isso não é idolatria? Isso é idolatria. É por isso que o juízo de Deus está sobre a terra, porque tem muita gente sendo idólatra e está dormente, fingindo que não está acontecendo nada. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para cutucar você e dizer: volta aos caminhos do Senhor. Ah, mas eu não tenho idolatria. Aquilo que você coloca à frente do que é de Deus é idolatria. Se está atrapalhando você na obra do Senhor, é idolatria. É o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É Ele que deve ser prioridade, aleluia. É Ele que precisa ter o nosso tempo nobre, não é o resto do nosso tempo, é o nosso melhor tempo. É servir a Ele quando tem oportunidade, enquanto está jovem. Não é quando está no fim da vida que não tem mais força. É quando você tem vigor para fazer a obra do Senhor, para levantar a sua mão, adorar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele está fazendo. Crente é algo especial, né, meu irmão? Estar na presença de Deus, porque em meio a tantas lutas lá fora, nós ainda tem motivos para adorar e exaltar o nome do Senhor. É por isso que não entende por que o crente sempre tem um sorriso no rosto. É porque a alegria que há dentro de nós, o homem carnal não consegue compreender. É por isso que você veio aqui nessa noite, porque mesmo com tanto problema lá fora, você ainda tem força para vir para a casa do Senhor, porque você sabe que é aqui que Ele te renova e te transforma. As consequências, porque isso é natural. Se o Senhor avisa, se o Senhor alerta, se o Senhor alertou, usou de várias maneiras para alertar o povo, e o povo não escuta, é inevitável a consequência. O Senhor não pega, como eu disse aqui, o Senhor não pega ninguém de surpresa. Deus está avisando, Deus está alertando.
Não vai poder ninguém chegar aquele e dizer: eu não sabia, Senhor, ninguém falou para mim, ninguém me disse que eu precisava se arrepender. A palavra está sendo pregada aqui nos cultos, a palavra está sendo alcançada em vários países através desse canal. Você que me acompanha aí na sua casa, Deus também está falando com você. Ele não te trouxe esse vídeo em vão. Deus tem uma obra para fazer aí na sua casa, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. A você que também que está aqui na nave da igreja, Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Mas eu não sabia as consequências do juízo de Deus. De novo lá o que o Senhor falou com o profeta: e tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro e o farás passar pela tua cabeça e pela tua barba, e então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, e no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, então tomarás outra terça parte e ferirás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembanharei a espada atrás deles. O Senhor estava alertando o que iria fazer com o povo que estava rebelde. O Senhor estava alertando o seu povo. Isso aqui representa o que o Senhor iria fazer com aquele povo que tanto escutou o recado, que tanto ouviu o profeta, até mataram o profeta, estavam idolatrando outro Deus, e Deus, agora chegou o juízo de Deus. Ou você acha que Deus vai ficar o tempo todo só alertando? Vai chegar o momento em que vai chegar a consequência, vai chegar o momento em que, se não der ouvido e não voltar para a presença de Deus, vai chegar a consequência dos atos pecaminosos, daquilo que está escondido, da vida de aparência. Um dia você vai pagar a conta. O povo agora iria pagar a conta. O julgamento de Deus. Nós viremos ver aqui o que representa fome, doença e tudo que provém de falta de pão e água. São aqueles que estão morrendo com fome e sede. Mas é do pão, é da comida material? Não, é da palavra de Deus. Porque Jesus é o pão, Ele é a palavra. E se não tem a palavra, não tem Jesus. A igreja que não tem palavra, não tem Jesus, porque Jesus é a própria palavra, Ele é o pão da vida. Ele veio aqui nessa noite, eu sem medo nenhum de falar isso, Jesus é a palavra. Se não tem palavra, não tem Jesus. Tem muita gente já deixando a palavra de lado, tem muita gente abandonando a palavra, não lê a palavra, não quer ouvir a palavra. É por isso que está distante da presença de Deus, porque quem lê a palavra teme ao Senhor, respeita a palavra de Deus, escuta a palavra e obedece a palavra. Que negócio é esse que é só pula-pula, é só oba-oba? Cadê a palavra? O alimento para a nossa alma? Cadê a palavra ministrada? A verdadeira palavra, não é a palavra de prosperidade, não. O profeta do Senhor, ele entrega o recado que precisa ser entregue. Isaías, Jeremias, Ezequiel entregavam a verdadeira palavra. Não é os profetas digitais que hoje está aí na internet a moda, não. Quer fazer uma conta no TikTok, colocar 1 minuto e entregar 70 profecias num dia. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer. Não, o verdadeiro profeta, ele entrega a verdadeira palavra, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que ele encontre represália, sofra represália, mas ele entrega aquilo que o Senhor disse. Porque está assim. Eu vi direto eu vejo lá na internet, é tanta profecia, irmão. Será que Deus entrega tanta profecia, 70, 80 profecias num dia, em 1 minuto? E o povo é compartilhando, e o povo é recebendo, amém. Mas quando traz um profeta para arrependimento, para falar, se livra desse pecado, senão você vai ficar, aí o profeta é doido, o profeta é fanático, o profeta não está sendo usado. Deus ainda usa verdadeiros profetas para alertar a tua igreja. E eu estou aqui como um deles, dizendo: o juízo de Deus está sobre a terra, o fim vem, e se você não se consertar, você vai ficar. Não estou pouco nem preocupado com os comentários aí no YouTube, porque agora está assim, se você falar a verdade, enche de crítica lá no comentário lá do canal. Mas eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim entregar o recado de Deus. Foi uma luta tão grande que eu pensei em me desesperar essa tarde, porque essa palavra não vinha, essa palavra bloqueada, e eu não conseguia entender, até que Deus, com a sua infinita misericórdia, desceu do trono de glória, me cobriu com o Espírito Santo, e eu consegui discernir. Eu disse: é isso que o Senhor está querendo falar para a igreja. Doa quem doer.
É muito fácil subir aqui e pregar o que vocês querem. Porque estamos vivendo um tempo em que quem está aí quer escolher o que sai daqui. Não quer mais ouvir o que Deus quer falar, ele quer ouvir o que Ele quer. Se for assim, melhor você ficar na sua casa, porque enquanto você estiver aqui, Deus vai usar homens nesse altar para pregar o que Ele está querendo dizer para você. Não gostei da palavra, eu não gostei do que ele falou. Não é para você gostar não, irmão, é para você ouvir e entender o que Deus está falando. Essa é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que vai fazer com que você saia mais forte por aquela porta e dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade de estar neste culto e ouvir esta palavra. Por que a palavra? Porque a palavra, aleluia, ela aumenta a nossa fé. É por isso que está faltando fé, porque muitos não estão mais se alimentando da palavra. É por isso que muitos estão se apegando a objetos, a superstições, a amuletos. É por isso que muitos estão se apegando a profecias, a revelações, porque ele precisa ver o sobrenatural para crer. Mas aquele que se alimenta da palavra, ele não precisa ficar caçando profeta, ele não precisa com amuleto nada, ele crê na palavra, ele crê na presença, no poder do soberano, do Espírito Santo, do Deus poderoso. Tudo isso é falta de palavra, irmão. A palavra também limpa. É como o pastor Alexandre disse aqui na conferência, é o detox de Deus, que ela limpa. Aquilo que está impuro, ela vai limpando. Aquilo que te faz mal, ele vai limpando. Ela vai ficando, ela vai te purificando, ela vai deixando você limpo. Para quê? Para receber o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo? Nós estamos com uma matéria linda na escola bíblica dominical falando sobre o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, Deus está operando. A palavra limpa, ela tira todo o ego, tudo aquilo que está errado. Aí quem tem a palavra não se levanta e vai embora quando se fala de costumes e roupa na igreja. Porque quem está na palavra tem santidade. Ele não liga para essas coisas. Porque a palavra te purifica. E quando você é puro, você não está apegado a nada nesse mundo. Você só liga ao trono da glória. Você só está ligado às coisas celestiais. Aleluia. A palavra te afasta do pecado. Se dissermos, não temos pecado, estaremos pecando. A sua palavra não está em nós, porque nós somos pecadores. E se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Coisa linda é quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós entendemos que sem Deus nós não somos nada. Coisa linda é quando você vê um homem dizendo assim: eu sou pecador, eu sou pequeno. E ai de mim, se não fosse as mãos de Deus sobre a nossa vida. Agora, coisa horrível é quando você vê alguém cheio de si. Quando você vê alguém dizendo: eu sou santo. Eu não peco. Eu sou perfeito. Este é o que mais necessita da presença de Deus. É por isso que a palavra é importante. Pessoas que estão sendo sufocadas pelos seus cuidados, deleites, pelo tudo que está em volta, está envolvendo a ele. Pessoas que têm tudo nessa terra materialmente falando. Pessoas que têm carro bom, casa boa, uma fortuna, tem tudo que ele precisa, plano de saúde bom. Aí tem aqueles que cruzam o braço, esses patrões aí, esses bilionários, e diz: o que eu mais preciso? Eu tenho tudo. Aí o Senhor precisou descer a ira dele, o juízo dele sobre a terra, para ele poder ver e entender que o dinheiro dele não vale nada diante dessa situação. É por isso que você está vendo muita gente rica, muita gente da classe média alta morrendo, porque ele depositava a sua confiança no dinheiro e ele pôde entender que o dinheiro dele não ajudou ele em nada. É por isso que o Senhor fez com que o juízo descesse sobre a terra, para igualar todo mundo, aquele que é pobre, aquele que é rico, aquele que é sábio, aquele que é leigo. Agora todo mundo está no mesmo barco, todo mundo dependente do Senhor. Cadê os dependentes do Senhor aqui nessa noite? Cadê aqueles que vieram aqui para reconhecer que é totalmente dependente de Deus? Oh, aleluia! Muitos estão cegos espiritualmente, por quê? Porque estão longe da presença de Deus. Não acreditam mais na pregação. Como nos dias de Noé, não perceberam que a destruição iminente estava prestes a vir. Eles não creram até ver o dilúvio.
igual o povo que não creu no profeta até que o cerco de Jerusalém se fechou. Entenda que hoje é um aviso do Senhor à tua vida. Entenda que Deus não te trouxe aqui em vão. É mais um alerta que o Senhor está usando um pequeno homem, o mais pecador, aquele que é dependente do Senhor, para falar para você: vigia, toma cuidado, se endireita, porque o juízo de Deus está sobre a terra e você precisa estar na presença de Deus. Se afasta daquilo que está te afastando da presença de Deus. Larga a mão deste pecado que está te esfriando a fé. Sai dessa idolatria sem fim. Passe a focar as coisas de Deus. Deus está alertando, Deus está avisando. Depois você não vai dizer que não foi avisado. Pessoas que estão sendo levadas pelo vento. Doutrinas sem base bíblicas. Pessoas que acharam uma maneira e justificar o seu pecado, sendo que só quem justifica os nossos pecados é o Senhor Jesus. Mas tem gente que diz: não, se você for lá no meu pastor, o pastor vai dizer que não é pecado não. Eu entrei nesse ministério porque aqui eles falam que pode fazer isso, e lá naquele ministério não pode. É porque o ministério que é sério, ele sabe que pecado continua sendo pecado. O mesmo pecado que destruía no passado é o mesmo pecado que destrói hoje. A mesma consequência vai ser sobre a sua vida, como a mesma consequência que foi com o povo que foi cativo na Babilônia. Não existe isso de pecado não é mais pecado. Ainda continua sendo pecado. E se você não abrir mão do pecado e passar a priorizar as coisas de Deus, muita coisa você vai deixar de viver. Irmão, não vim para alisar ninguém, eu vim para falar a verdade. Eu nunca enfrentei uma batalha espiritual como eu enfrentei para preparar essa palavra, nunca. Eu disse: Senhor, mas o que é isso que está acontecendo? É porque o inimigo, ele se preocupa quando alguém vem alertar a igreja e falar sobre a salvação. É porque o inimigo não quer que a igreja pregue a verdadeira palavra. É porque o inimigo, quando ele vê que vem um alerta do Senhor, ele vai tentar impedir de todas as maneiras. Mas pela misericórdia do Senhor eu estou aqui, você está aqui e nós estamos ouvindo esta palavra. Muitos estão praticando a idolatria sem perceber, como já falamos aqui. É por isso que veio o juiz de Deus, o Espírito Santo foi retirado, estão todos vazios, muitos estão vazios, precisando de um renovo. Precisando que o Senhor visite você novamente e te encha do Espírito Santo novamente. Mas quantos vão se salvar? Estamos finalizando. Ezequiel 5:3. Nós vamos ter uma noção de quantos foram os que se salvaram. Porque a palavra do Senhor vai dizer, Ezequiel 5:3, alguns poucos fios de cabelo ficarão nas roupas de Ezequiel, representando um número muito pequeno daqueles que irão se salvar. E por que poucos vão se salvar? Porque poucos são aqueles que dão crédito à palavra. Poucos são aqueles que estão acreditando nessa palavra. Poucos são aqueles que vão sair daqui dizendo assim: o Senhor falou comigo. Mas aquele que recebe, aquele que crê e entende que o Senhor falou com ele, está advertendo ele, ele vai ser salvo. Ele vai entender que sem estar na presença de Deus, ele também vai ficar ainda, independentemente que está participando de um ministério, sendo credenciado como obreiro. Se você não estiver na presença de Deus, você não vai subir para Nova Jerusalém. A maioria não aceita a palavra, rejeita totalmente. Não vê a hora desse momento passar, pois depois, para depois fingir que aconteceu e voltar para a mesma prática pecaminosa. Já viu aquelas pessoas que cometem o pecado? Muitos são assim, cometem o pecado e de repente ele sofre muito porque está praticando. E de repente quando a luta passa, de repente quando aquele processo passa, ele não vê a hora de passar e voltar normal para praticar novamente o pecado. São pessoas que estão presas, pessoas que estão em um ciclo vicioso, e com isso o tempo vai passando, muita coisa vai perdendo, muita coisa você vai perdendo na sua vida, e quando Jesus voltar você vai dizer: Senhor, mas eu queria estar preparado, mas muito foram os avisos do Senhor, e você não ouviu. Se coloque de pé. Meu Deus, aleluia. E se por acaso alguém ouviu essa palavra e diz: eu não recebi, eu não
Acredite nessa palavra. Hebreus 4:7, a palavra vai dizer: e hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que no início da palavra eu falo: abra o seu coração, para que essa palavra possa chegar até ele. Não endureçais o coração. Jesus falou com você nessa noite acerca do juízo dele que está sobre essa terra. E só vai sair por aquela porta, e você que me acompanha em casa, só vai ficar da mesma maneira quem quer. O recado foi dado. Eu vou descer desse altar com a consciência limpa e entender que aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu entreguei para a igreja. Agora é com você. Você que adentrou por essas portas, necessitando renovar a aliança. Você que adentrou por essas portas, precisando aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Você não pode sair da mesma maneira que entrou nessa noite, depois dessa palavra, depois dessa advertência e desse aviso de Deus. Ramassura mandaraia sé. Ramandaraia. Aleluia. Mas ainda resta um pouco de tempo para se arrepender. Ainda há tempo. Você pode sair daqui nessa noite diferente. Você pode sair nessa noite diferente. Paulo, o apóstolo de Cristo, em uma cena do filme eu vi ele conversando com o outro rapaz ali, dizendo: imagine você à frente de um oceano. E você se agacha e pega um punhado com a mão de água. Esta água aos poucos vai se esvaindo pelos seus dedos até cair novamente no oceano. A vida do ser humano, desde quando nasce, é dessa maneira. Ela vai se esvaindo pelas mãos até chegar o dia final. O oceano representa o reino de Deus. Mas sabe qual é o grande problema? Tem muita gente morrendo. Tem muita gente sendo sufocada porque está lutando pelo punhado de água na mão, que não tem jeito de impedir de cair. Mas eu quero te convidar hoje, nessa noite, Arabassura Mandaraia, Arassura Mandaraia, a olhar para o oceano que é o reino de Deus. Talvez você adentrou aqui nessa noite e só Deus conhece o seu coração. Talvez você esperava até mesmo outra palavra, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer tratar com você. E hoje, você que está lutando por este punhado na mão de água, Deus está te convidando a conviver e contemplar algo muito maior do que você está focado. Tudo isso que está escorrendo na sua mão é a vida, é a água. Ou seja, o tempo vai se findar, vai chegar um dia em que este corpo vai perecer e nós iremos aqui materialmente falando desaparecer. Mas aquele que está com Cristo, esse não fica perecendo, porque esse tem uma nova vida, e quando os olhos dele se fechar para esse mundo, abre no mundo celestial. É por isso que eu estou pregando essa palavra, e não me canso de pregar sobre ela, independentemente das circunstâncias, independentemente do que vão achar. Eu quero te falar de um Jesus que é maravilhoso e pode mudar a tua história. Você que me acompanha aí também na sua casa, Deus também pode visitar você aí nessa noite, como está te visitando. E se você sentir no coração de aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, estenda as suas mãos aí na sua casa e diz: Senhor, eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida. Mas há pessoas que adentrou aqui nessa noite, e o Senhor me fala que precisa renovar a aliança, que entregou o recado, recebeu a mensagem e agora precisa da sua atitude. Cadê a primeira pessoa para Deus nessa noite? Cadê aquele que quer reconciliar com Jesus? Aquele que quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida? Eu não posso sair daqui sem fazer aquilo que o Senhor está me ordenando. É por isso que teve tanta represália para mim refletir sobre esta palavra. É porque é uma grande obra que está sendo feita aqui nessa noite. É porque grilhões estão sendo quebrados em muitas vidas aqui nessa noite, e crentes vão sair com uma mente diferente. Tem alguém para Jesus nessa noite? O recado foi dado. O recado foi dado. Tem alguém que não é evangélico em nosso meio, ou está afastado da presença de Deus? Se tiver, dá um sinal com a sua mão. Só quero te conhecer. Tem alguém? Se não tem ninguém, que Deus possa dar. Mas tem pessoas que o Senhor está falando ao meu coração, mas que Deus possa te dar outra oportunidade, para que você possa reconhecer que está distante dos caminhos do Senhor, e que essa sua vida de aparência não vai valer nada naquele dia. Que você possa entender, e que ainda possa ter tempo de você se arrepender dos seus pecados. Que você possa entender que não adianta ser aprovado para o homem, ser reprovado por Deus. O dia que você se preocupar, ser aprovado por Deus, aí muita coisa vai mudar na tua vida. Que Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero só orar por você e por quem está em casa, para entregar este microfone a quem é de direito. Eu quero orar por você.
Eu quero orar para que Deus possa quebrar todo impedimento que está atrapalhando você de estar na presença de Deus. Deus hoje vai despedaçar todo o grilhão que está te atrapalhando de vir para a casa de Deus. Deus me mostra muitas pessoas com grilhões, impedimentos. O inimigo tem usado de estratégias para que você não venha cultuar, para que você não venha ouvir a palavra, para que você não venha no culto de doutrina, porque ele sabe que é aqui que você é alimentado, é aqui que você recebe a direção, é a bússola para que você possa caminhar. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, e através da tua palavra o Senhor nos alertou e nos avisou acerca da idolatria. Senhor, meu Deus, muitos são aqueles que estão presos, que estão com grilhões, Pai, que estão encontrando muitos impedimentos, muitos acontecimentos na última hora, para que não possa estar na tua presença, mas pelo poder que há no teu nome, Jesus, quebra todo o mal, Senhor, toda armadilha, toda estratégia de Satanás, que tem tentado impedir o teu povo estar na tua presença. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram neste lugar, e aquele que nos acompanha pela internet, Senhor, visita essa casa, Senhor, visita este lar, visita essa vida, toca ela da cabeça, a planta dos pés, de todo o mal alojado, sai, em nome de Jesus, que você possa sair nessa noite entendendo que o Senhor entregou o recado, e você saia mais fortalecido. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, enquanto aplaude da glória, enquanto aplaude da aleluia, porque Ele merece todo o louvor e adoração.